Hello, programmers! Na aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos com HTML, CSS e JavaScript. Hoje, iniciando a nossa produção em CSS, ok? Então, para isso, vamos já abrir o nosso Visual Studio Code aí. A gente já começar a trabalhar no que vamos produzir, ok? Então, bora lá. Com o seu Visual Studio Code aberto, você virá em Open Folder, ok? Localiza aquela pastinha repositório que vai ficar na área de trabalho, repositório, programming, a pasta com seu nome, HTML, CSS, JavaScript, e aqui nós vamos já começar a identificar a estrutura que a gente vai trabalhar. A estrutura de pasta. Não se esqueça que é muito importante que você mantenha tudo isso muito organizado, beleza? Então, aqui abrindo nova pasta, vamos lá, 02. Vamos hoje aprender um pouco de sintaxe CSS, ok? Então, abriu, criou sua pastinha aí, beleza? Já seleciona ela para a gente começar a trabalhar. Aí ela já carregou no seu sistema, ok? Você vai clicar nela aqui e já começar a montar o seu novo documento. Então, vamos registrá-lo como sintaxe.css. Veja que ele já identificou ó, o símbolo do hashtag aqui, é o símbolo do documento CSS. Então a gente vai abordar um pouco de teoria, ok? Esse arquivo aqui então, vamos fazer algumas coisas teóricas, depois nós montaremos em um exercício mais adiante, ok? Então, primeiramente, vamos lembrar que a gente tem que comentar o código. Então, em CSS, a gente comenta com barra, asterisco, né? E aqui eu vou escrever a regra de sintaxe, ok? Regra de sintaxe. Essa regra é a definição de como é que a gente escreve o código CSS. Então, primeiramente, a gente vai ter um seletor. Vamos escrever isso aí, tá legal? Escreve minúsculo, um seletor, beleza? Esse seletor vai apresentar dentro dele a propriedade do que eu vou selecionar para identificar no meu código HTML e assim projetar a mudança do estilo. Vamos lembrar que o CSS serve para fazer o design do site, as cores, a formatação da fonte, a cor do background, que é o pano de fundo do site, né? A tela de fundo, também as cores dessa fonte. Então, tudo isso a gente faz com o CSS. Então, vamos colocar o seletor, eu vou abrir chaves, legal, espaço propriedade, beleza? Nessa propriedade, então, eu tenho que digitar na sequência dois pontos, ok? E vai o valor, certo? Sempre fechando com ponto e vírgula, espaço e fecho a chave aqui. Lembrando que eu estou fazendo comentário, então pode ver, ó, não está válido, né? O código não está funcionando, que isso aqui é um comentário só para a gente começar a abordar a teoria. E todo comentário eu fecho com asterisco barra. Inicio o comentário com barra asterisco, fecho ele com asterisco barra. Assim eu consigo que ele fique bem organizadinho na minha tela, ok? Então, sempre eu vou ter esse seletor, a propriedade que eu quero abordar e o valor que eu quero colocar aqui para que o CSS identifique e nomeie, por exemplo, o valor de uma cor, ok? Dentro do meu documento. Isso aqui, então, a parte do seletor, né? Eu assim mesmo chamo de seletor mesmo. Aqui dentro da propriedade, eu vou abordar isso daqui e chamar de declaração. É assim que eu vou declarar o que eu quero fazer aqui dentro desse espaço. Então, começando da chave até o final da chave é a minha declaração. E aqui eu vou ter
o seletor, que é a área do meu site que está no código HTML que eu quero selecionar para fazer alguma mudança nela, tá bom? Para não ficar muito abstrato, vamos então dar uma olhada nisso aqui. Então vamos supor que eu tenho um escrito lá que está em H1, aquela fonte que a gente usa para fazer título, né? E eu quero então com isso colocar então uma propriedade. Então o meu seletor, ó, o seletor é H1 e a minha propriedade ela é nada mais, nada menos. Vou colocar aqui, abrir chave, a minha propriedade é a cor. Então eu quero color, dois pontos, e eu vou escrever, eu posso escrever o nome dessa cor, red, ok? Color red e sempre fecha com ponto e vírgula. Legal? Então eu quero continuar ainda registrando. Tá vendo que eu estou antes de fechar a chave aqui? Então vou dar enter, ok? Vou trazer isso para cá. Posso dar um enter e um tab aqui, ó. Aperto o tab, olha, ele já trouxe para cá. E eu posso vir registrando aí simplesmente a font size, ok? Font size, que é o tamanho da fonte, né? A gente vai ver isso logo mais, a diferença de font size, font family. Font size, que é o tamanho, eu vou colocar 20 px, que vai equivaler a 20 pix, ok? E aqui está. Então, veja bem o que eu fiz. Com uma analogia, e agora eu posso dar Enter. Então, ela vai ficar organizada desse jeito aqui, né? A identificação do meu primeiro registro CSS utilizando o seletor. Seletor, no caso, é H1. E a minha declaração, que no caso foi, né, a minha declaração, tem dentro dela uma propriedade, a propriedade é color, e o valor, que no meu caso foi red. Aqui embaixo tem outra propriedade também, que foi font size, e o meu valor que foi 20 pix, que ele identificou para ele trazer aí o tamanho da fonte. Legal? Bem, então aqui é o primeiro passo que a gente dá sobre regra de sintaxe. Regra de sintaxe é como eu escrevo o código corretamente, beleza? Então, bom, estou lá escrevendo, como é que eu vou incluir o código HTML, perdão, como eu vou incluir o código CSS dentro do HTML? Então, continua o comentário, barra asterisco, ok? Como incluir CSS no HTML? Como é que eu vou fazer isso? Ok? A gente tem as formas inline, nós nem vamos entrar nisso daqui mais, porque inline significa colocar o código dentro da. Então, só vou registrar aqui para você ver como se escreve a inline, ok? A inline eu vou. Deixa eu tirar o maiúsculo. Pronto. Inline eu vou inserir o código dentro das linhas do meu HTML, ok? Ou também a interna, a inserção interna de código do CSS dentro do HTML. Então, eu vou colocar não na mesma linha, só que dentro do próprio HTML em alguma seção que eu crio lá. Isso daqui está em desuso porque os códigos ficam muito grandes e aí fica muito difícil fazer a manutenção do código sempre que eu for alterar isso daí. Então vamos supor que eu tenho um código lá que está tudo inline, então cada linha do HTML vai resultar, eu tenho lá 200 linhas HTML. Quero alterar a fonte daquelas linhas, eu vou ter que ir linha por linha alterando uma por uma. Então, isso daqui dificulta, ó, inline ou interna, ela dificulta a manutenção do código. Ok? Então, nós nem entraremos nisso aqui nesse momento, ok? Então, o ideal então é o que?
O ideal é incluir de forma externa, ok? De forma externa, beleza? Em um arquivo CSS vinculado ao HTML. Beleza? Então a gente vai começar, na verdade é assim que se trabalha de forma profissional. Aí, a hora que eu quiser alterar, eu altero o próprio arquivo, ok? Como é que eu vou fazer essa vinculação? Vou dar 2 pontos e Enter. Essa vinculação é feita através de um link. A gente já usou esse link em, por exemplo, aquela atividade que a gente fez do aquele exercício que nós fizemos do GPS. Eu vou dentro do meu HTML, depois eu vou mostrar onde. Eu vou fazer o link href, ok? É igual, abre aspas, fecha aspas, coloca lá dentro o nome do arquivo, nome arquivo em formato CSS, ok? E aí, aqui do lado de fora das aspas, eu vou colocar um rel de relação igual a stylesheet, que é a folha de estilo, né? Stylesheet, fecha aspas, fecha, coloco o sinal de maior e agora eu vou fechar o meu comentário com asterisco barra. Então é assim que nós vamos fazer comentários dentro do próprio CSS, tá legal? É assim então que nós vamos trabalhar dentro dentro de link de arquivo externo, beleza? Bom, na sequência então vamos adotar vamos então, eu não falei que aqui a gente tem um seletor, ok? Então tá, como é que eu vou selecionar? Por exemplo, em um arquivo, então vamos digitar lá mais um comentário, barra asterisco, seletor de elemento. Elemento, ok? Então, dentro de um HTML, olha lá, dentro de um HTML, certo? Eu não vou ter o parágrafo. O parágrafo a gente escreve com P, ok? Então eu abri o parágrafo, digitei depois aqui um texto nesse parágrafo, sei lá, texto qualquer. O texto que eu digitar, a hora que eu fechar esse parágrafo, ele vai me apresentar, né, essa estrutura de parágrafo dentro do HTML. Como é que eu vou então identificar esse arquivo dentro do meu CSS? Então eu tenho que colocar lá o identificador, que é o seletor de elemento. Então P, peraí que eu esqueci de pôr um P aqui. P para o nosso HTML, P desse jeito aqui, ó, P, a sinal de maior menor, texto qualquer dentro, P, sinal de menor apontado, né, para o qualquer, barra, sinal de maior apontado para o P. Esse daqui é o meu seletor. E lá dentro do CSS, ok? O CSS, eu vou escrever simplesmente aqui, ó, P. Então, P ele vai entender que tudo que está em parágrafo, ele vai fazer o que você quiser usando a sintaxe correta. Então, eu vou abrir e fechar aspas, ok? E dar os exemplos aqui dessa configuração do sistema. Então, desse jeito, tudo que eu escrever aqui em P, o formato da fonte, a cor, vamos supor que aqui em vez de H1 eu tenha digitado P. O meu CSS vai ler, vai interpretar e vai colocar o formato que eu quiser na cor que eu quiser. É assim que ele vai funcionar
para mim, para eu poder construir o site conforme eu achar que tem que ser feito, ok? Outra situação que a gente vai abordar agora, então, vamos lá. Também não trabalho somente com seletor de elemento, eu posso trabalhar também com o chamado. Deixa eu fechar o comentário aqui. A gente sempre fecha com asterisco barra. Então, vamos caminhar aqui. A gente pode trabalhar também não somente com seletor de elemento, mas também com seletor de classes, ok? E dentro do seletor de classe, vamos lá de novo, como é que eu vou escrever no HTML? No HTML, uma classe vai ficar assim, ó. Eu coloco o sinal aqui de maior apontado para o P, identificando uma class, ok? E essa class, ela recebe igual a minha classe, supondo, né? Um exemplo, minha traço classe. E aqui tudo a classe que eu quiser colocar lá dentro, o meu CSS vai ler depois, ok? Então vamos fechar isso aqui então. Eu não abri o P lá. Como é que eu fecho o P? Desse jeito. Sinal de maior apontado para o P barra sinal de menor, ok? É assim que a gente vai colocar, beleza? E como é que o CSS vai ler? Simplesmente dentro do arquivo CSS, o que eu colocar ponto minha traço classe será lido, ok, pelo identificador ali, no caso, o seletor de classe, e eu vou fechar o comentário com asterisco barra. Beleza? Eu sei que está bem abstrato isso daí, mas a gente precisa saber dessa teoria para poder entrar na prática, ok? Existe também um seletor através de um identificador de ID, que é o seletor de ID, beleza? Então, o seletor de ID, ele pode ser utilizado apenas um por página. Uma hora a gente vai entrar em seletor de ID, aí você vai ver que se você colocar mais de um, vai dar bug, não vai funcionar ali, ele só vai entender um e vai gerar aquele CSS, só vai interpretar aquele HTML de apenas um ID de cada página. Então, como é que o HTML você vai escrever isso lá? Você vai continuar aqui com P espaço, desculpa, ID é igual a abre e fecha aspas, e aqui dentro, vamos colocar um ID qualquer, vou colocar o meu traço ID e fecho aqui também com um símbolo de maior apontado para o ID e coloco o fechamento do parágrafo aqui. Legal, então estou fechando o parágrafo nesse formato. Como é que o CSS vai ler isso? Se eu colocar um ID no HTML com esse formato, o CSS vai ler simplesmente hashtag meu ID, ok? E aí tudo que você colocar aqui dentro, lembra o que a gente está fazendo? Eu tenho um seletor, no caso vai ser meu ID. A propriedade dele, o valor, eu tenho que colocar sempre, né, entre chaves, ok? E aqui eu vou ter a declaração desse seletor de ID. Terminei o comentário, eu fecho com um asterisco barra, beleza? Bom, continua aqui, vamos falar agora sobre fontes. Aí sim, isso daqui é bem legal porque a gente toda hora tem que ficar lembrando sobre que tipo de fonte que a gente vai utilizar. Então vamos começar outro comentário com barra, asterisco, ok?
E agora vamos falar sobre fontes, certo? As nossas fontes, vamos lá direto, vamos entender então. Primeiro, a gente tem o fonte traço align. Isso, fonte align, que é igual. Perdão, gente. É fonte family. Vamos começar pela fonte family. Desculpa, é text align, é outra coisa aqui. Dei uma bugada agora. Fonte family. A fonte family, ela vai ser a família da fonte. Times New Roman, Arial, Helvética, Calibre e por aí vai. A família da fonte, ok? Que a gente está escrevendo. Font size, font-size é igual ao tamanho da fonte, ok? Então, tamanho 14, 16, 20, etc. Tá legal? É isso que a gente está falando. O tamanho. Tem também o font style. O font style, que é quando eu quero escrever alguma coisa em itálico, usando o CSS, tá legal? A gente já fez isso no arquivo anterior, só que a gente estava fazendo em HTML, mas sites profissionais são estruturados com o designer todo em CSS, é o que a gente vai começar a fazer daqui para frente. Então, font style itálico e o font fonte variant. O que ele vai fazer? Ele muda a forma da escrita, ok? Se eu quero colocar uma coisa tudo em maiúsculo, minúsculo, também ele dá esse, esse estilo também para as fontes, ok? Outro que a gente tem que fazer é o agora é o text, ok? Então eu vou lá comentar de novo, barra, asterisco, ok? Não esquece de fechar aqui o asterisco barra, legal? Que é o text, ok? O text é sobre o texto. Como é que eu quero colocar esse texto? Então, se eu quero um texto alinhado para a direita ou para a esquerda, então eu vou colocar texto align, ok? Texto align, legal? Para direita ou esquerda, beleza? É aí que eu vou colocar. Se eu quero o text decoration, text traço decoration, legal? Quando eu quero esse texto sublinhado, beleza? Se eu quero um text indent, text, opa, coloquei uma aspas aqui onde não tem, corrige, tá? Text indent. Eu quero simplesmente um espaçamento no começo do parágrafo, tá bom? Uma identificação que ali é um parágrafo. Então eu quero um espaçamento no começo do parágrafo. Beleza? E se eu quiser um text transform? Text transform, eu vou colocar o maiúsculo ou também minúsculo. Beleza? É aqui que a gente vai registrar essa informação dentro de um texto. Legal? Então,
Penúltima situação que registraremos na nossa sintaxe CSS agora e vamos, coloca aí, comenta. Vamos falar sobre cor. Isso aqui é muito importante porque a gente precisa fazer dar uma palavra sobre isso. Opa, barra, asterisco, não asterisco, barra no começo, quem não comenta. Vamos então falar sobre cor, que é a luz RGB, ok? Red, Green and Blue, RGB, o famoso código, deixa eu colocar tudo em maiúsculo como estava nos anteriores. Cor, luz RGB, legal? Que é o famoso código hexadecimal. Código hexadecimal. Que vai identificar através deixa eu fechar o comentário já aqui, que agora a gente vai escrever cor valendo mesmo. Então, para fechar, asterisco barra. Aqui, então, eu quero colocar uma sequência de cores. Então, vamos supor que eu estou lá no meu HTML e eu escrevi alguma coisa dentro do meu H1. E eu quero colocar uma cor para esse H1. Então, o meu H1, por exemplo, ele vai valer. Ok? Eu preciso então, ó, vamos voltar aqui para recapitular. Eu estou dentro da regra de sintaxe, então todo o meu CSS é escrito desse jeito. Então primeiro eu tenho um seletor e depois a declaração do seletor. Qual é meu seletor? H1. Qual é a minha declaração? A gente vai colocar uma cor. Vai colocar a propriedade color para ele identificar que eu quero cores. E o valor aqui é o valor da minha cor. Legal? Então vamos voltar aqui. H1 então, agora eu não estou mais comentando, ó, pode ver que o H1 ficou até da cor correta do código. Eu vou abrir, ele já fecha automaticamente a chave. Eu vou escrever color, beleza? Que color é a cor da fonte. Dois pontos, espaço. E aí vamos trabalhar com o RGB. Quando eu quero uma coisa totalmente branca, então eu vou colocar hashtag, olha só, 6 vezes a letra F. F, 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 F. Olha lá, ficou branco, tá vendo? E ele vai me abrir essa seleção aqui, ó. E aqui dentro dela, eu posso selecionar minha cor, pode ver, ó. Ok? Quando eu seleciono, então, ele vai mudar para mim, tá vendo? Por isso que ele é hexadecimal. Ele é composto por letras e números. Eu quero voltar lá no meu FFF, ok? Conforme eu desejei. Então o FFF ele é a mistura de todas as cores de RGB que vai dar o branco, beleza? Vamos supor que eu quero também onde eu quero em H2, então H1 vai ficar de uma cor, H2 eu vou trabalhar com outra cor, então coloco lá color, dois pontos, espaço, vamos trabalhar com o verdinho. O verde, ele é isso aqui, ó. Eu vou colocar hashtag 00 FF00. Isso com o tempo a gente acaba decorando, mas não se preocupa. Se você quiser digitar qualquer coisa aí dentro, ele vai abrir esse quadradinho e você seleciona a tonalidade de verde que você quer aqui dentro da escala. Tá legal? Isso, com o tempo a gente vai ficando decorado, vai decorando tudo isso. H3 eu quero outra cor. H3 eu vou querer uma cor é, blue. Pronto. Vamos colocar o blue. Então eu quero aí um hashtag, ok? Hashtag 4 números zeros, 0000. Aí eu coloco FF. Ah, eu esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula, pessoal. Errei nisso aqui, tá? Tem ponto e vírgula no final de tudo. Lembra aqui, ó. Olha lá. Valor e eu tenho que fechar com ponto e vírgula, tá vendo?
Então, ponto e vírgula em tudo. Se eu deixasse isso daí aberto, uma hora ia conflitar, quebrar o código e as cores iam desaparecer. Então, tenho aí 0000FF. Aí, vamos supor que eu tenho alguma coisa escrita em H4. Lembra que vai diminuindo o tamanho, né, da fonte. O meu H4, eu quero escrever em amarelo. Então, eu vou colocar aí, abre a chave que ele fecha, color, dois pontos, hashtag. Agora, ao contrário, eu não coloquei 4 zeros. Se eu colocar 4 Fs, 1, 2, 3, 4, FFFF, 00, olha lá, ele vai ficar de cor amarela. E também fecha com ponto e vírgula. Beleza? O meu H5, ok. Nós podemos trabalhar com mais uma cor, ok. Essa cor então será um rosado. Então, rosa, se eu não me engano, vamos lá. Se eu não me engano, ele é FF00FF. Opa, deu, olha lá. Aí não esquenta, tá? Se você não sabe, clicou aqui, beleza? Arrasta lá dentro para tonalidade rosa que você quer, ok? Então eu quero essa, eu vou deixar essa daí, beleza? E vamos colocar mais uma. Eu quero o meu H1, opa, o H6, vai. Vamos para o H6 agora. O meu H6, tô colocando isso aqui aleatório, tá, gente? Isso aqui você pode colocar do jeito que você quiser, tá bom? Então, no meu H6 eu vou colocar o color, ok? E vou trabalhar com uma tonalidade qualquer aqui de azul, sei lá, vamos colocar um hashtag 00FFFF, ok? E olha lá, deu uma tonalidade de verde água, alguma coisa do tipo, ok? Que é esse aqui que está me mostrando, certo? Então, dentro dele, eu cliquei ali, olha, já me deu uma outra variação, que é uma variação de cores em porcentagem, mas eu não quero ela, que eu quero deixar tudo igual ao anterior. Então, a gente vai redigitar. É só para você ver como que o programa enxerga essas cores aqui. Então, essa cor, na verdade, eu quero hashtag 00FFFF. E aí, tiro esse parênteses, coloco ponto e vírgula com a chave fechada, ok? Mais um comentário que a gente vai fazer aqui. É só lembrar que color, ok? A gente pode fazer até aqui em cima. Ó. Vamos colocar aqui. A gente pode fazer a seguinte menção: background color, ok? Então eu tenho, sei lá, um site que eu quero que ele fique com o pano de fundo. Aqui, ó, background color, ok? Background color. Isso aqui não está funcionando no momento, deve ser pelo sistema, pelo jeito que eu estou escrevendo. Vamos colocar um comentário então, só para deixar registrado, já que a gente está falando de cores. Então vou fechar com barra asterisco color é igual a cor da fonte, tá? Toda vez que você quer escrever uma cor de fonte, você quer colocar color. E toda vez que eu for trabalhar com o background color, depois a gente faz ele funcionar certinho, só para concluir logo esse vídeo para não ficar muito longo. Background color,
é a cor de fundo da página. Legal? E aí a gente vai, já mexemos isso num dos projetinhos que a gente fez, a gente já executou esse background color, ok? Então, o seu código deve ficar agora com 49 linhas e vamos fazer a revisão devagarinho, compare tudo. Vá comparando, pode ver que não tem nenhum erro, legal. Apenas com uma teoria a respeito da sintaxe CSL, em que a gente viu a regra principal de sintaxe, que é a declaração, né, dentro de seletor. Vimos como incluir o CSS no HTML. HTML, aqui está errado. O seletor de elemento, o seletor de classe, o seletor de ID, as fontes, o text, a cor RGB, a gente trabalhou hoje com RGB e vimos que quando eu quero cor da fonte, cor separa da fonte, eu quero a palavra color. Quando eu quero background color, é a cor de fundo da página. Isso é importante para não confundir. Ok, pessoal? E já voltamos com um exercício, uma prática em breve para você fazer sobre isso, ok? Que é simplesmente você pegar o arquivo que a gente trabalhou no exercício anterior. Lembra que a gente desenvolveu esse arquivo aqui, deixa eu ir lá na área de trabalho. Aqui, ó, lembra que a gente desenvolveu nessa pasta aqui, ó, programming, seu nome, HTML, lembra essa daqui, ó, a estrutura semântica e tags. Olha aqui, lembra que a gente montou isso aqui, ó? Agora, como exercício, você vai aplicar essa configuração. Então, fica aí o desafio. Você vai aplicar aqui, coloque lá os identificadores em H1, ok? Você pode trabalhar também com seletor de elemento, colocando parágrafo, ok? Você pode trabalhar também com seletor de classes, colocando uma classe lá dentro. Vamos desafiar, vamos ver até onde você consegue ir, ok? Vamos trabalhar também com fontes, com font family, font size, font style, font variant, com text, text align, text decoration, text ident, text transform, ok? Vamos trabalhar também com o H1, né? Colocando cores, a cor RGB dentro da sua página aí, ok? Então, vamos trabalhar desse jeito. Você pode utilizar também aquele arquivo que você fez de perfil. A gente já trabalhou num arquivo. Em cima desse aqui, nós acabamos criando um perfil contando quem era você, lembra? O seu nome, nickname, o seu nome do seu pet, o que você gostava de fazer. Você pode trabalhar também com aquele texto aqui para a gente já ir praticando essa estrutura HTML conforme aquela situação que você viu agora. Então, um desafio bem intrigante aí para que você comece já a ficar autônomo nessa programação, entendendo bem como que HTML e CSS se integram, ok? Então, por enquanto é só, depois eu vou olhar seu código, vou ver como ele ficou, para que a gente dê aí uma concluída, aí qualquer coisa você pode fazer contato me chamando aí. É isso, pessoal. Valeu. Goodbye, programmers. Let's go.